Depois de toda a repercussão nas redes sociais sobre a PEC das praias, o relator da proposta, o senador Flávio Bolsonaro, diz que vai mudar o texto para deixar claro que o litoral brasileiro não vai ser privatizado. Vamos entender melhor essa proposta de emenda à Constituição e saber mais também das possíveis implicações que ela traz? A Rita Maria Borges Franco é advogada e professora de Direito Ambiental. Ela participa dessa conversa para ajudar a gente a esclarecer todas essas dúvidas sobre esse tema que é tão polêmico, né? Tem gerado tanta discussão. Rita, boa tarde para você. Muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde, Renata. Uma alegria estar aqui com vocês. Rita, a maior polêmica que gira em torno dessa PEC das praias, que rendeu inclusive briga entre famosos, ela gira em torno de uma possível privatização das praias do Brasil. A PEC propõe, de fato, privatizar as praias do Brasil? Isso direta ou indiretamente que seja? Não se trata da privatização das praias propriamente dita, mas do receio de limitação do acesso em razão da ausência de domínio público da União sobre essas faixas de marinha. Essas faixas de marinha correspondem à porção dos imóveis existentes nas praias, ao longo da costa e nos rios e lagos que sofrem influência das marés. Nessa faixa de 33 metros, foi definida a partir de uma linha imaginária estabelecida em 1831, a chamada linha de pré-mar médio. As críticas todas elas vão no sentido de que, embora não se trate da privatização propriamente dita, há um risco de restrição de acesso em razão do cercamento ou da construção de muros nesses imóveis que ficam de frente para a praia, como já acontece, por exemplo, em algumas localidades do litoral em que o acesso à praia se dá, por exemplo, por uma servidão, um caminho lateral, por exemplo. Existe também uma preocupação com o risco de haver uma especulação imobiliária em determinadas regiões e dos possíveis impactos negativos no modo de vida das populações tradicionais ou da população de pequenos municípios em razão da indução de ocupação em locais onde a infraestrutura existente, por exemplo, infraestrutura de saneamento, vias públicas, ruas públicas, né, drenagem, não é suficiente para dar conta dessa mudança, ou mesmo, uma preocupação relevante também, é sobre o impacto dessa iniciativa para localidades com atributos ambientais sensíveis. Então, eu ia até vou voltar num ponto que você falou para a gente aprofundar, é que, na verdade, a gente já vive isso em alguma medida, né? Tem muitas praias de várias regiões que elas já são bem cercadas por resorts, por condomínios de luxo, e o acesso à areia em si, ele não é proibido, mas ele é dificultado para o banhista de forma geral. O que essa PEC poderia fazer é deixar isso ainda mais fácil? Tornar esse tipo de situação ainda mais frequente? Os resorts, por exemplo, os grandes empreendimentos, eles teriam mais condições para dificultar o acesso para os banhistas? Essa é uma pergunta importante. O acesso à praia, ele é público, ele é um direito nosso e qualquer iniciativa que venha a tentar restringir de forma efetiva esse direito tem que ser coibida pelo poder público, enfim, inclusive com imposição de sanções, a depender do caso. A importância da gente discutir esse assunto agora é que, ainda que haja um avançar da discussão da PEC, no sentido de buscar, e que a consequência seja essa de aumento da ocupação em determinados locais, é importante que essas propostas elas venham acompanhadas de planejamento da ocupação. Não dá para a gente admitir, por exemplo, que uma praia de 2 quilômetros, o acesso seja feito 1 quilômetro e 2 quilômetros depois, e que não haja, por exemplo, um bolsão de estacionamento, não haja uma infraestrutura para acolher o público que vai frequentar. Se este é um risco que está sendo apontado na PEC, é importante que a gente consiga entender que qualquer iniciativa que venha buscar ocupar esses imóveis e de forma a limitar o acesso à praia, ela deve ser acompanhada das contrapartidas que visem justamente garantir esse direito, sob pena também de ilegalidade da própria ocupação. E a gente está falando aqui de um ponto que é claro, é importante, que é o acesso de qualquer pessoa à praia, que é pública, mas tem também os impactos ambientais por trás, né, que estão envolvidos em toda essa situação, porque com a ocupação dessas regiões, muitas vezes alguns cuidados, algumas regras ambientais, elas podem ser mais facilmente descumpridas também, né, Rita?
Esse é o ponto, né, que você propôs, bem isso. Imaginem que, a partir de um incentivo à ocupação, esse incentivo à ocupação não seja acompanhado dessas contrapartidas de regulação da ocupação do solo, né? Hoje a gente está no Dia Mundial do Meio Ambiente, né, celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, e esse projeto de lei ele tem uma preocupação latente, chama uma atenção para um assunto muito relevante, que é o direito à praia e ao meio ambiente que está inserido nessa região. Imagine que a gente está falando não só da zona costeira, mas também do ambiente marinho, enfim, das zonas de transição e tudo mais. É lógico que a gente tem que pensar essa transferência de domínio dos terrenos de marinha de uma forma em que isso não signifique uma carta branca para que, a partir dessa transferência, o novo proprietário possa fazer o que bem entender com os imóveis. A legislação ambiental ela vai continuar condicionando e orientando a ocupação desses imóveis, como já faz hoje. O problema da fiscalização é um problema que você traz aí, Renata, que é bem relevante. Por quê? Será que os municípios que pretendem, eventualmente, no futuro, ceder, enfim, modificar a sua forma de ocupação territorial, estão preparados para absorver as demandas que a mudança dessa desocupação do solo vai trazer para o município? Eu acho que, enfim, um tema que a gente tem que pensar, junto com essa questão da PEC 0322, que esse assunto precisa ser trazido junto com uma discussão de um tema tão importante quanto, que é o ordenamento territorial adequado da zona costeira, né? Em especial quando envolve, por exemplo, como você bem disse, a ocupação de áreas protegidas, como as APPs e as encostas, né? A integração do ordenamento territorial da zona costeira com outras políticas públicas, estaduais e municipais, precisa ser pensado junto para que, de fato, se a proposta avançar no Congresso, ela seja uma proposta que não implique, como você bem colocou, um prejuízo aí para o meio ambiente. Ô Rita, para a gente entender como é que funciona hoje, os terrenos de marinha, eles não são, as pessoas que vivem nesses terrenos, eles não são considerados proprietários desse terreno, dos imóveis, né? Qual que é o contrato que eles têm desses locais e o que esse contrato permite ou contempla? Hoje, quem ocupa um terreno de marinha não é considerado proprietário do imóvel. Pela lei, o seu vínculo com a propriedade, que é a titularidade da União, ele se dá de duas formas distintas. Pelo regime de ocupação, que garante os direitos de ocupação sobre o terreno e sobre as benfeitorias que são realizadas em cima do terreno, né? E o regime de aforamento, por meio do qual a União confere aí o domínio útil do terreno a terceiros e, para tanto, ela exige a observância de exigências legais que envolvem tanto a legislação ambiental como a legislação urbanística e também o pagamento das taxas correspondentes. Rita, a gente sabe que em muitas regiões essas áreas são ocupadas, né, por populações, por moradores em situação de vulnerabilidade, tem formação de favela em muitas dessas áreas. O que a PEC propõe para essas pessoas? O que seria feito para elas? Porque elas não têm condição, por exemplo, de comprar esse terreno. Nesse caso, o que a PEC propõe? Um dos pontos, né? Esse é mais um aspecto que revela que o debate tem se dado de uma forma insuficiente para permitir um amadurecimento da iniciativa, né? Essa percepção que você traz, ela se confirma, inclusive, com a notícia de que o texto, né, comentado há pouco, vai passar por ajustes, e uma questão específica desses ajustes envolve, por exemplo, a não obrigatoriedade de cessão desses direitos, né? Então, você imagina que a gente esteja falando de um ocupante que, por uma razão financeira, né, não tenha condições de pagar as taxas e tudo mais, pretenda se manter na ocupação da forma como ela se dá hoje, né? Arcando com os ônus que ela já arca hoje para exercer esse direito. Esse é um dos aspectos, Renata, que precisa ser melhor refletido na proposta, e até por conta disso que, aparentemente, ela vai ser objeto de medidas de ajustes, enfim, para contemplar aí todos esses problemas que foram trazidos. Talvez, né, aqui pensando na nossa conversa, uma rubrica específica possa ser inserida para acomodar melhor as preocupações com o meio ambiente também, né? E a população em situação de risco e a população de baixa renda que ocupa esses imóveis hoje de forma regular, de acordo com o regime atual. Rita, estados e municípios também vão poder ter a posse desses terrenos, caso essa PEC seja aprovada? Vão. No texto atual, haveria uma previsão de transferência sem ônus, né? Algo nesse sentido. A ideia é que você tenha, por exemplo, a possibilidade de... Imagina que
há localidades em que há escolas, né? Há, por exemplo, pier público, né? Enfim, um acesso público a beira-mar, uma estação de tratamento de efluentes, por exemplo, né? Em determinadas localidades você tem algum tipo de acomodação de infraestrutura de água que é administrada pelos municípios e pelos estados. Então, existe uma previsão de transferência que, a princípio, não seria onerosa para os estados e municípios, nessas condições específicas, né? Rita, agora fica uma dúvida. Tem necessidade de uma PEC para regularização fundiária desses terrenos? Porque já não é possível fazer hoje esse processo de regularização por meio da SPU? Olha, eu andei pesquisando o assunto e vi que existe até uma discussão de que essa questão da PEC, da pertinência da PEC, seja um falso dilema, né? Porque, em tese, já haveria aí, no próprio regime previsto no ordenamento atual, a possibilidade de transferência em situações específicas, evidentemente com o cumprimento das formalidades e o pagamento das taxas. Eu confesso a você que esse é mais um motivo que revela que talvez o debate em torno dessa PEC tenha sido apressado, né? Porque não permitiu, por exemplo, refletir se o ordenamento jurídico atual já não cumpre, em alguma medida, essa finalidade maior. A dúvida também de qual é a intenção efetiva dessa norma, né? É desonerar a gestão da União, da SPU, né? Do controle dessas áreas. Fica um pouco no ar. Como é que essa PEC poderia, de fato, trazer algum tipo de benefício concreto, considerando tantas dúvidas que surgem nesses debates que foram feitos, né, como vocês bem comentaram, depois de que o assunto foi levado às redes sociais, né? Um debate apressado e raso, né, Rita? Que a gente, ouvindo você explicando, a gente vê que a situação é muito mais complexa, tem vários impactos, vários porquês para serem analisados. Então, vai muito além de vão privatizar as praias ou não. Tem uma série de questões que precisam ser pensadas com relação a esse assunto, né? Rita, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigada por todos os esclarecimentos que você trouxe para a gente sobre esse assunto que tem sido tão discutido. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Renata. Eu te agradeço a equipe do Hora News também. Um abraço.